Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeiro, o assunto mais chato, tá? Eu considero sempre, né, o assunto política, dívidas, enfim, reuniões de conselho. Esses são os piores assuntos, mas é importante a gente falar, tá? O Corinthians apresentou, né, na Justiça uma dívida que está em 2,4 bilhões de reais. No início da gestão, né, essa dívida era de 1,7, 1 bilhão e 700 milhões, né? E agora pulou para 1 bilhão e 900, depois, né, 2 bilhões e 100, e agora já está em 2,4 bilhões, tá? Quando o Rosalá saiu, né, ela estava em 2 bilhões e 100, agora está em 2 bilhões e 400. Tudo isso falando de bilhões e milhões, tá, gente? É coisa que a gente, né, não conta nos dedos. Em um ano, a gestão, então, do Augusto Melo, ela aumentou a dívida em 700 milhões de reais, é um recorde. E agora, né, o Corinthians fez um plano, né, para pagar as dívidas em 10 anos, tá? Isso a gente pode observar aí, tá manchetado aí, né, nos sites hoje. O Corinthians apresentou um plano para pagar a dívida, mas não toda a dívida, tá? Para pagar uma dívida de 367 milhões em 10 anos, tá? A proposta ela foi enviada na última segunda-feira à Justiça de São Paulo, né, que cuida do processo do Regime Centralizado de Execuções, a RCE, né, e que o Corinthians buscou no final do ano passado. Os 367 milhões em questão englobam dívidas com empresários, fornecedores, jogadores, aquelas dívidas de direitos de imagem, luvas, salários, enfim, tudo que tem a receber, tá? Nesse montante de 367 milhões, nós estamos falando de uma dívida aí, né, de 2 bilhões e pouco, não estão dívidas tributárias, tá? Nem o financiamento da Neoquímica Arena com a Caixa Econômica Federal, tá? Para conseguir honrar esses compromissos, o Corinthians vai seguir operando de maneira saudável, né? E conseguir, né? E conseguir operar de maneira saudável, o Corinthians sugere destinar mensalmente 4% de suas receitas recorrentes ao pagamento dos credores listados no RCE, que é o Corinthians tem feito. Tá com dívida? Vai, né? Entra na fila, entra na lista, beleza? Mais detalhes aí você vê nos sites hoje, essa informação não é só minha, porque tem bastante detalhe no UOL, o UOL foi o primeiro a soltar, depois tem GE, tem Meu Timão, tem muita coisa boa para você ler, é importante você ler sobre isso, tá? O Augusto, você sabe, né? Tem um segundo processo de impeachment vindo aí por gestão temerária. Muita coisa que está sendo colocada na conta, multa de 40 milhões para romper com a PixBet, mais de 40 milhões do caso Rojas, que está vindo aí, 55 milhões por não pagar aquela questão lá envolvendo, né, os impostos, né, que eram de 600 mil no caso Garro, e também no caso Félix Torres, gastou mais de 300 milhões em contratações, só Mateuzinho e Pedro Raul são mais de 50 milhões, isso, né, sem a gente falar salários, né, enfim, aí, meu amigo, é muita dívida, né? Eu lembro que eu fiquei 3 anos falando que o Duílio não estava baixando em nada a dívida do clube, e aquele 000, eu era o único que cobrava, porque muita gente também ficou quietinho na época do Duílio, tá? E agora eu venho apresentar também aí esses números aí referentes ao Augusto Melo, que preocupam, né? Para um futuro aí, porque isso não tem nem a conta, o Memphis, falam-se em Pogba, enfim. Deixa o like aqui, fala o que você acha disso tudo, porque é um assunto chato, daqui a pouco você... Né? Eu gosto de lembrar o quanto eu cobrei o Duílio, porque senão já começa alguém aqui embaixo. Mas e o Duílio? Não, o Duílio, quem me conhece aqui no canal sabe, eu fiz até um rap chamado Rap da Vergonha, que conta todas as presepadas do Duílio no Corinthians, né? Que eu digo tudo que ele errou e errou feio. Deixa o like aqui, comente sobre isso aí, as dívidas de Augusto Melo no Corinthians. E o caso Giovani, hein? O Giovani entrou ontem, brilhou, hein? Brilhou é exagero, né? Mas jogou muito bem, velho. Driblou, o futebol vertical, deu um belo passe ali naquela chapadinha aqui, ó, deu um passe certinho, né? A assistência foi dele, do gol da vitória, gol do Alex Santana.
É um jogador que gosta do 1 contra 1, que ataca o espaço, é um cara que chuta, ele é canhoto, mas chuta bem com a perna direita também. Enfim, é bom jogador, velho, não é nenhum craque, claro. E agora, né? Porque o Ramon Dias acabou expondo ele, falando que se ele não renovasse, ele ia ficar de canto, e deixou realmente de canto. Um jogador que passou, né, por uma espécie de castigo, né, no clube, e quando se precisou, acionou ele no jogo de ontem e ele deu conta do recado. Eu já falei, quem viu meu pós-jogo, que ele é para mim, é o quarto melhor atacante do Corinthians, tá? Ele tá atrás do Memphis, do Yuri e do Thales, mas ele tá à frente do Pedro Raul, tá à frente do Romero para mim, enfim, e outros atacantes aí, né, que não vou até me esquecer agora. A questão o Giovani alega que o Corinthians não quer continuar, não quer ficar com ele, porque fez uma proposta daquela de quem não quer, tá? E o Corinthians alega que o Giovani tem algo aí acertado e não aceita nenhuma proposta. Agora o tempo vai dizer, porque eu costumo falar aqui no canal que o tempo é rei, mas talvez, não sei se você ouviu isso. Nos bastidores, o staff do Giovani alega isso, que o Corinthians fez aquela proposta para você não aceitar, tá? E o Corinthians alega que o Giovani não aceita nenhuma proposta porque já tem algo acertado. Quem, né? Porque é o seguinte, uma informação, uma informação, uma justificativa vai de encontro à outra. Então nós vamos entender, né, com o tempo, quem tem razão, tá? Agora é a gente aguardar, mas a situação do Giovani continua esse imbróglio. O Corinthians tem interesse em ficar com ele, só que o Corinthians precisa melhorar a proposta para tentar convencer o Giovani, né, a ficar no Corinthians com os valores que o Corinthians oferece. Eu vou tentar apurar os valores para vocês, tá? Comenta aqui embaixo quem que você acha que está certo nessa história de Giovani e Corinthians. Deixa o like e comente aqui embaixo. Ó, informação importante para vocês, informação exclusiva, tá? Uma fonte me disse que o Diego Palacios, ele não foi relacionado para o jogo, tá? De ontem contra o Novo Horizontino, não é por conta de nenhuma lesão, não, uma questão clínica ou médica, enfim, tá? Porque eu fui atrás disso, né? Eu sei que existe preocupação, né, com o Palacios, tá? E uma fonte me diz, né, que o Palacios teve um ato de indisciplina após o jogo contra o Noroeste, que o Ramon e o Emiliano não gostaram, tá? E por isso, né, ele sofreu uma espécie, vamos dizer, de suspensão interna para esse jogo contra o Novo Horizontino, tá? Isso é uma informação exclusiva do canal Café do Setorista. Eu mesmo não imaginava receber essa informação. Recebo porque falam de mim, mas eu trabalho. Eu vou atrás da informação, ligo aqui, ligo ali, né, cutuco aqui, vou embora, eu vou atrás de informação. E eu queria saber como é que está de fato a situação do Palácio, porque se o Corinthians entra em campo com um reservão e o Palácios não é nem relacionado, é obrigação de um jornalista, né, que preza pelo seu público, que tem respeito com o seu público, querer saber o que está acontecendo. Porque se é o reservão, ele no mínimo tinha que estar na reserva do reservão, né? E não estava. E aí eu descobri que o Palácios teve um ato de indisciplina. Não quiseram me falar o ato de indisciplina, tá? Mas teve um ato de indisciplina que o Ramon e o Emiliano não gostaram. Aí agora a turma vai avançar, né? O que fez o Palácio? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, tá certo? Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Essa do Palácios é exclusiva e essa que eu vou terminar aqui, o blend também, tá? Rodrigo Garro está pronto, 100%, 100% clinicamente e fisicamente para enfrentar o Palmeiras. Eu só não vou cravar a volta dele no derby contra o Palmeiras, porque agora depende de Ramon Dias e Emiliano, se eles vão querer colocar o jogador já de volta nessa partida, tá? Mas eu tenho essa informação e posso afirmar para vocês que o Rodrigo Garro, de todos os jogadores que estão fora, Gustavo Henrique não volta, Maicon não volta, enfim, estou trazendo para você assim a informação completa. O Garro é o único que tem condição de voltar. Mas é claro que vai depender agora, né, do treinamento, né? Hoje praticamente não, né, não sei como foi o treino hoje. Tem a quarta-feira, o jogo é quinta, tá certo? Se ele vai treinar, se vão deixar para o jogo contra o São Bernardo. E eu já havia falado para vocês que ele ia voltar entre Palmeiras e São Bernardo, né? Enfim, eu até acreditei mais, que foi uma opinião que eu dei, que seria contra o São Bernardo,
para ser um jogo mais tranquilo, jogo em casa, né? O Química Arena, enfim, vamos aguardar. Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte: Garro está bem fisicamente, recuperado da lesão no joelho. É uma lesão crônica, ela vai ir, vai voltar, as dores, enfim, né? O trabalho que foi feito é para que não volte ou que demore para voltar. Enfim, o Corinthians está trabalhando nesse sentido. Mas a informação é essa: o Garro está pronto. Agora só depende de Ramon Dias e Emiliano, né? De pensar, colocamos, não questão técnica, né? Mas de pensar, vamos colocar um jogador num jogo forte desse para ele voltar para o primeiro jogo da temporada ou não? Enfim, vai depender muito da avaliação dos profissionais do clube, mas você tem a informação aqui em primeira mão. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações.